Olá, pessoal, nossos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Doutora Jussiane, doutor Leonardo. Vamos deixar, então, o doutor Leonardo fazer a apresentação dele. Doutor... Bom dia, doutor. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende do horário que vão nos ouvir. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com o doutor, com a doutora, né, participando, tendo esse debate aqui um pouco mais descontraído, mas sem perder, assim, o nosso objetivo, que é sempre, né, tentar levar conhecimento a partir do que a gente vivencia, a partir das nossas experiências. E esse é um momento muito importante da gente estar tendo essa troca aqui, né? Aprender e também poder passar um pouquinho aqui da nossa trajetória. Conta pra gente, doutor Leonardo, quem é o doutor Leonardo? É difícil falar da gente, né? Quando a gente fala até daquele frio na barriga, né? Eu costumo, assim, às vezes a gente vai a algum evento, né? A pessoa vai apresentando a fulano de tal, é isso. Eu falei, meu Deus do céu. Tem que levantar e se apresentar? É o nome, tá bom. Quando começa a falar o currículo, já era, meia hora falando. Mas, Leonardo, né? Eu sou aqui do Espírito Santo, natural de Itapemirim, sul do estado. Passei boa parte da minha vida ali em Marataízes, a terra do abacaxi, né? O abacaxi mais doce que existe. E sempre quis fazer direito. Sempre foi uma certeza muito grande na minha vida. Eu costumo brincar que, em verdade, parece que eu fui escolhido, né? Uhum. Porque eu lembro de alguns amigos de infância, da minha própria família, elas sempre falavam, você tem perfil, não sei se era porque era muito brigão, mas de fato foi sendo construído esse caminho. Eu fui para a faculdade bem cedo, comecei a faculdade com 16 para 17 anos ali e sempre tinha uma certeza que eu queria advogar. Eu lembro do primeiro dia de aula na faculdade, o professor, né, fazia aquela pergunta: quem quer ser isso, quem quer fazer aquilo, e só eu e um outro colega que levantamos a mão, quer advogar, era uma certeza muito grande, eu queria estar naquele lugar, decidido, né? Eu não queria ter uma profissão monótona, muito burocrática, eu queria ali ser voz, poder defender, estar ali à disposição das pessoas. A gente não entende o que é o direito. Sim, é verdade. Né? Mas eu sabia que o que eu queria fazer era estar ali defendendo as pessoas, estar à disposição dessas pessoas. Então, me tornei advogado, comecei minha trajetória na advocacia criminal e hoje eu concilio a advocacia criminal com a advocacia eleitoral, né? Que foi um acontecimento também na minha vida. Não tinha nenhuma pretensão nenhuma no direito eleitoral, mas acabou que o caminho te levou para o direito eleitoral. Exato. E o criminal não é uma área muito fácil, né, doutor? Você vivenciou isso. É uma área muito desafiadora. Eu sempre... Acho que a advocacia, ela tem um pouco disso, né? O estudante, como todo, tem um pouco disso. Do direito penal, o Robin Hood, coisa, né? De série, de filme, de júri. Né? Porque as pessoas acreditam que a advocacia acontece, de fato, no júri, né? Não é aquela coisa que, às vezes, você vai fazer no extrajudicial. Um martelinho. Aquele trabalho mais consultivo, de assessoramento. As pessoas têm essa visão de que a advocacia é aquela briga que vai entrar no tribunal, todo mundo... E, de fato, né, nós somos conquistados a isso. E minha primeira experiência profissional de estágio, né, do direito foi na área criminal. Eu acho que isso teve um fator muito considerável. E aí eu optei, né, fui construindo até academicamente também a minha trajetória no direito penal. E aí, formando, eu já fui direto para o direito criminal, que tem muitos desafios, né, em relação à complexidade, em relação à demanda, em relação à segurança, em relação ao modus operandi que você vai se utilizar ali para trabalhar, mas é um trabalho muito engrandecedor, né? Que a gente consegue ali realmente ver a justiça, muitas injustiças, mas no que a gente consegue transformar ali é muito satisfatório. Legal. E o que te levou para o direito eleitoral? O direito eleitoral, como eu falei, foi um acontecimento, né? Sempre trabalhei com o direito criminal e ali advogando, né? Todas as situações. Eu tive a oportunidade de advogar para um candidato, né, um candidato que me conhecia, e ele, Leonardo, eu tô precisando de uma assessoria, e assim, a situação ocorreu, eu falei, meu Deus, vou agora, o que eu vou fazer, né? Sempre gostei muito de política, sempre fui muito ligado à política, né? Eu leciono ciência política e teoria geral de Estado na faculdade, então assim, a parte teórica a gente sempre gostei de estudar, de ler.
E eu sempre tinha uma... Eu não me esqueço disso, tinha uma professora minha da faculdade, falar muito, né? E eu lembro que eu apresentava o trabalho andando na faculdade. E aí, professor, você vai ser... Eu acho que seu caminho da advocacia ok, tomara. Mas se nada der certo, ou você vai ser pastor ou você vai ser político. Eu falei, não, calma aí. E as pessoas sempre falaram muito, né? Você tem que entrar pra política, você tem que... E aí foi uma coisa que eu sempre gostei muito do bastidor, né? Dessa área técnica, de orientar. Nunca muito cogitei... Tá acompanhando, mas não tá... É minha possibilidade de levar meu nome. Eu não descarto a possibilidade para um futuro, né? Eu acho que o futuro, assim, a Deus pertence. A gente não sabe muito das situações que podem ocorrer. Mas hoje o que eu gosto, o que me faz feliz é estar ali construindo essa base técnica, ofertando aos candidatos. E foi, né, dessa forma, né? O candidato me procurou para orientá-lo durante o processo eleitoral e tive essa experiência e me apaixonei, fiquei encantado. Já gostava da política, ali podendo, né, de fato, estar trabalhando diretamente, prestando assessoramento, atentando a alguns detalhes, né? Você consegue ali discutir, de fato, a aplicabilidade de políticas públicas, políticas sociais, né? Com o grupo todo, numa construção, num diálogo. Eu acho que na verdade, isso que é o importante, né? Sim. É você conseguir fomentar esse diálogo e abrir essas possibilidades. E aí o direito eleitoral aconteceu dessa forma, e aí passado esse processo eleitoral, eu falei, olha, agora eu preciso de fato me especializar, né? E aí eu procurei uma pós-graduação, comecei, né, me atentar aos entendimentos dos tribunais, porque o direito eleitoral ele é muito muda a todo momento, né? Ele é muito, muito dinâmico, de acordo com... A cada 2 anos ali, a gente geralmente tem um gap que muda bastante coisa, né? Exatamente. Até o próprio princípio norteador do direito eleitoral, o princípio da anualidade, né? Então, todas as normas, elas vão se renovando a cada ano, né? As resoluções que guiam o processo eleitoral são resoluções para aquele processo eleitoral. Então, é o cuidado que a gente precisa ter, né? Na construção técnica como um todo do direito eleitoral, mas também no atentamento a essas resoluções, porque são as resoluções que vão nortear todo o processo eleitoral, né? E é muita coisa. A gente vê, a exemplo desse ano, do processo eleitoral que se avizinha, nós temos resoluções de deepfake, inteligência artificial, patrocinados em redes sociais e os candidatos, o que a gente vê na prática, eles ficam muito perdidos em relação a isso. O que pode e o que não pode, né? O que pode, o que não pode. A gente, num momento de rede social que as pessoas estão postando a todo tempo, e aí eu posso colocar um vamos juntos, conto com seu apoio, pode agora na pré-campanha, não pode. E a gente vê essa preocupação deles, porque, assim, querendo ou não, posta... É uma multa aí de R$5.000, né? É uma situação que acontece desagradável. Você vai ter que perder um tempo que talvez você estaria se utilizando para fazer outra coisa, para fazer uma defesa, vai ter que gastar um dinheiro ali que seria para a campanha para estar fazendo aquela situação. Então, a atenção que a gente chama também para a necessidade desse assessoramento jurídico, né? Eu sempre falo que não há tempo mais para campanhas amadoras. Não há. Não há tempo. Precisa de um certo profissionalismo. A gente vive, né, em todas as demandas da nossa vida, a gente precisa, né, dessa técnica, desse olhar apurado. Então, aí o profissional do direito, advogado, ele serve ali como esse elemento essencial no direito eleitoral. E o que o doutor diz hoje, poderia dizer aos ouvintes, o que fazer... Na verdade, o que não fazer, né, nessas eleições? Nós estamos em ano de eleição, né? E com toda essa polarização que aconteceu para presidente, e agora está vindo aí vereador e prefeito. O que o doutor traz para os ouvintes hoje, até mesmo os pré-candidatos? O que não fazer nessas eleições? De forma geral, o que não pode no período de pré-campanha? Pedido explícito de voto. Jamais. Nós não temos candidatos agora. Nós temos pré-candidatos. Pessoas que estão colocando o seu nome à disposição e estão discutindo o futuro do município, discutindo propostas, discutindo o seu perfil, o que acredita, o que deixa de acreditar. Então, é um período de pré-campanha, um período de construção. Então, jamais pedido explícito de voto. E pedido explícito de voto, é importante ressaltar, que não é só, doutora, vote em mim, né? Mas é o que o TSE entende por palavras mágicas, né? Apoie, eleja, né? E é uma atenção que não é só do pré-candidato, que a gente chama atenção, você publicou uma foto na sua rede social e o eleitor comentou um pedido implícito de voto, aquela, né, penalidade em relação à multa é tanto para o pré-candidato e como para aquele eleitor. Nossa, doutor Leonardo, por um comentário, é uma novidade. Então, assim,
a orientação que a gente dá. Viu algum comentário, assessoria ali, o marketing, não curta, não comente e, se possível, até retire aquele comentário. Eu ia perguntar isso agora. Você pode ficar à vontade para retirar, não fica Pode deselegante. Assim, né, a gente É um sabe pouco que deselegante, né? Mas... O que eu orientaria, né? Se você conhece a pessoa que está ali comentando, às vezes, né, adiantando o apoio a você, né, chama a conversa, a legislação eleitoral, infelizmente, nesse período, ela veda, eu estou como pré-candidato, o momento aqui é da gente conversar o futuro do nosso município, mas, posteriormente, eu vou precisar de ter você. Se você acreditar aí, né, no meu projeto, continuar acreditando, lá na frente eu fico à disposição da gente comentar, né? Porque propaganda, de fato, só a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto, anota essa data aí. 16 de agosto. Aí, de fato, os candidatos podem, né? Aí começa a guerra da eleja, conta com o seu apoio, vamos juntos, aí tá liberado. Aí tá liberado, aí pode tudo. Aí pode. Perfeito, então. Então, falamos aqui da sua saída, né, da academia, já ingressou no direito penal, foi pro direito eleitoral, e o senhor comentou também aí por alto que dá aula na faculdade. Então, conta pra gente um pouco dessa experiência na faculdade. É uma experiência assim, né? Amo a advocacia e amo a docência, né? Às vezes, um paralelo, você fica, o que eu amo mais? Ser advogado ou ser professor, né? Mas eu acho que um complementa o outro, porque o advogado, ele tem muito disso, né? Nós todos estamos ensinando a todo tempo. Porque se você sabe ali, você pega um caso no escritório, o que você tem é a subsunção dos fatos, a norma jurídica. Só que você não consegue explicar isso de forma geral para o seu cliente. Sim. Então, todo advogado tem que ter uma didática para fazer que o cliente entenda a dinâmica processual, o seu direito ali. Então, nós estamos ensinando, de fato, a todo tempo, né? E eu sempre gostei muito disso. Durante minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisa e iniciação científica. Ótimo. E aí eu terminei a faculdade, ingressei direto no mestrado. E aí foi a oportunidade que as portas foram abrindo, né? Conhecendo pessoas no meio. E aí eu participei de um processo seletivo de forma muito despretensiosa. Falei, não vai agora, Vou testar, né? vamos Aquela ver. carinha de criança, Vamos ver formado. Falei... E acabou acontecendo, né? E eu entrei, a curiosidade, eu entrei para dar aula num curso de contabilidade e administração. Tudo a ver com o direito. Era uma disciplina de direito público, né? Instituições gerais do direito, na verdade, só que era para alunos de contabilidade e administração. Interessante. E aí, assim, era um desafio, você tá entrando no universo que você, né, não conhece muito, e ainda num curso que não é, né, da sua formação. E aí, como você pegar o seu conhecimento e conseguir ali repassar numa dinâmica totalmente diferente. Mas são os desafios que nos movem, né? Os desafios que nos dão a capacidade de ver o mundo de outra forma, de ter essa percepção sobre todas as circunstâncias. Então, assim, foi uma experiência muito válida na minha vida. Aí depois eu fui para outra, né, instituição. Hoje eu estou em 2 instituições para alunos de direito mesmo. Em uma instituição ministrando disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, e em outra toda a grade de Direito Constitucional. Então a gente pega lá desde o início da Constituição e vai até a prática constitucional, né? Dá pra ver, né? Seu amor pela ciência política. O olhinho chega a brilhar, né? Eu gosto muito. Eu costumo falar com os alunos, né? Às vezes, eu sempre faço essa dinâmica. No primeiro dia de aula de ciência política, né? Eu coloco um quadro e peço para que eles falem o que entende de Estado e o que entende de política. E sempre quando você fala muito, né? Você desce aqui e vai falar com um cidadão, o que é política? Ah, política que vai ter em outubro, eu preciso votar em alguém, né? Política é fulano de tal. É sempre essa dinâmica de voto, mas política é muito mais profundo que isso. Sim. Né? Se a gente remonta lá no início da Grécia Antiga, quando vai surgindo as primeiras civilizações ali, a política está ligada à polis, que é aquelas organizações. Né? Então, a essência da política é a organização. Nós estamos vinculados a uma instituição, OAB. Nós temos uma política de organização dentro da nossa instituição. Se você está dentro de sua casa, você tem uma política de organização dentro da sua casa. Um sindicato... Nas próprias igrejas, né, nas escolas, tem toda uma estrutura de organização. Então, política, a gente está vivendo política o tempo todo. As pessoas falam, não gosto de política. Então, você não gosta de viver no mundo organizado, né? A partir do contrato social, nós delegamos ao Estado essa organização por meio de suas instituições, dos poderes, e nós estamos vivendo política o tempo todo. E nós precisamos entender essa essência e, em verdade, qual é o nosso papel dentro dessa política, né? Papel de formação, papel de esclarecimento, papel de entender qual que é a dinâmica do cidadão, mas, de fato, a política ela tá a todo momento na nossa vida, né? E quando eu falo com os alunos, eles ficam assim, ó... Meio perdidos. É verdade, né? Porque
Não é só votar. Isso não é é só política, escolher você liga os sempre a representantes. político, né? Mas não é Se você isso, faz uma exatamente. eleição de líder e vice-líder numa turma, né? Você tá ali A política tá fazendo política, acontecendo. A organização está acontecendo, a dinâmica, né? As Uhum. entregas. Porque o Estado, por si só, ele não consegue organizar todas as coisas, todas as estruturas, as organizações. Então a política é todo esse movimento. E a gente precisa ver e entender dessa forma. E o que você vê nesse reflexo mesmo que você acabou de falar, né? Os alunos ficam meio perdidos. Mas você percebe essa entrega dos alunos? Eles entregam isso de fato, que não sabe o que é política, não sabe o que é Estado. Como estão os nossos futuros, vamos colocar assim, né? Porque essa geração é o futuro, né, do Brasil. Então, sabe ou não sabe mesmo diferenciar política de Estado? De Não. fato, no início não sabe, mas eu acho que isso é um reflexo do cidadão como um todo, né? Eles chegam ali, e eu acho que é uma falha do nosso sistema de ensino, chegam muito novos ali, saídos do ensino médio, né? Uhum. Então, acho que é uma situação, é uma disciplina, inclusive, que teria que ter, né? Ser incluído de alguma forma na grade do ensino médico, né? Porque são coisas, né? Sistema de governo, forma Sim. de governo. Se a gente está tratando de república, o que é uma república? Uhum. Como é uma democracia? É a nossa própria estrutura que a gente Sim. está vivendo, né? Você chega, às vezes, para um aluno, quais são os poderes que nós temos? Poder legislativo, executivo, judiciário. Qual a função de cada um, né? Qual quadrado cada um aqui vai se regulamentar? Como que vai ser exercido aqui essa dinâmica? E não sabem, assim. Mas é o reflexo da sociedade como Uhum. todo, né? A sociedade não tem se Esse preparo. despertado, né? Uhum. A gente acha que política é A ou B, ou é vermelho, ou é amarelo. Uhum. E qual a essência, né? Qual é o nosso papel? É só votar realmente? Qual que é a nossa dinâmica? Então a gente precisa, acho que, despertar o cidadão disso, né? Que política é muito mais profundo do que parece ser. O doutor até tocou num assunto interessante. Eu falo por mim, mas vou até abranger pro Cassiano. A gente, vamos colocar assim, entende de política, acho que de forma superficial, longe de entender de política conforme o doutor entende. O que o doutor acha que aconteceu, eu não vou citar nomes, mas na polarização entre amarelo e verde e vermelho na época das eleições? Porque hoje a gente não tem direita ou esquerda, hoje a gente tem ou um ou outro, ficou muito polarizado, é muito mimimi, vamos colocar assim. E entendendo política como o doutor entende, o que o senhor sente? Qual é o seu sentimento hoje em relação a toda essa situação vivida no Brasil? A gente viveu um momento, na verdade, que eu entendo como uma transição, né? Acho que a rede social teve um papel muito fundamental nisso, porque a rede social ela foi, na verdade, trazendo algumas informações que as pessoas até então não tinham, né? Porque era uma coisa era discutir política em casa, quem lê jornal, ok, ia ler aquele papel, ia ver uma notícia ou outra, porque as pessoas foram tendo ciência da profundidade das circunstâncias e podendo acompanhar e cobrar de fato o que acontecia no reduto eleitoral como um todo. E aí, marcado disso, né, nós temos ali espectros ideológicos muito grandes que foram tomando força, tanto de todos os lados, né, e até do meio, né, como um todo, as pessoas que tendem a ser mais equilibradas no sentido dessa coalizão toda. E esse aspecto ideológico ele foi crescendo com a rede social de forma muito deturpada, né, porque às vezes ideologia é o que você acredita sobre a situação e às vezes nossas ideologias são diferentes. Mas a gente compactua aqui, né? Que vivemos dentro de um Estado democrático. Sim. Só que essas ideologias elas foram se confrontando, né? Como se existisse uma única verdade real sobre as coisas. E não se existe essa verdade real, né? Sim. O mundo que a gente vive, né? O complexo, o prático, ele é muito, né? Está em constante mudança. Então não existe uma realidade que você aplica aqui em Vila Velha, por exemplo, uma política social que você vai aplicar aqui em Vila Velha, no modelo, por exemplo, que a gente pode usar em Marataízes e Itapemirim, porque a realidade é outra, Sim. As necessidades são outras. Então acho que as pessoas foram comprando muito essas ideologias a todo custo, sem discutir a aplicabilidade delas, né? Sim. E a rede social favoreceu isso. Eu acho que a pandemia como um todo, né? Mudou muito, essa né? sociedade muito avançada, correria a todo custo, necessidade, desejos ali pessoais intrínsecos às pessoas nessa guerra política. Então a gente acabou caindo nessa como se fosse um cabo de guerra, né? Se tivesse dois lados, a gente sempre tá... Mas a gente esquece que o objetivo é o mesmo. É o mesmo. A gente vai caminhar, querendo ou não, com cor A, com cor B, a gente vai caminhar para o mesmo caminho. Então, nós estamos todos no mesmo caminho. Então, não é melhor a gente chegar aqui, sentar,
dialogar. Acho que a palavra da política é essa, diálogo. Diálogo. Que é o que falta. Diálogo. Acho que qualquer situação, municipal, estadual, Sim. federal, acho que você precisa chegar pro seu, não vou nem dizer colocar opositor, mas não seria essa palavra, Seu chegar colega, ali pro seu adversário político, Sim. né, com o grupo político, olha, o que a gente consegue aqui, né, estabelecer entre métrica aqui entre um ou outro, porque senão a gente afasta, a gente... Sim. E essa guerra foi muito levado Ao pé da letra. população em geral, né, Sim. famílias sendo ali quebradas por brigas, relacionamentos, amizades, e não é isso, né? É verdade. A gente tem aqui o mesmo objetivo, então acho que o senso crítico e esse diálogo é o que muda todas as coisas, né? A gente precisa dialogar, não vai ter nunca uma verdade real sobre a situação. Sim. As percepções são diferentes, as necessidades são diferentes, e o diálogo é o que vai propiciar essa união de volta. Certo. E aproveitando essa parte das redes sociais, que o pessoal utiliza muito para fazer propaganda hoje, nós vimos que o Google, recentemente, ele tem se mostrado bastante resistente, né, em disponibilizar as ferramentas para a campanha eleitoral. O que o senhor tem para comentar para a gente sobre isso? É permitido, né, o impulsionamento tanto na campanha como na pré-campanha também, via Instagram, Facebook. O Google, que esse ano ele fez uma normativa, né, ele publicou que ele não ia fornecer a plataforma como meio de patrocinado de publicações. Uhum. Isso eu entendo que é por conta das regulamentações, né? Porque a plataforma ela precisa cumprir diversos requisitos que são ali fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. E se a plataforma não tendo condição ou não querendo ali estabelecer esses requisitos, ela opta, né, por não dar publicidade e não fazer essas pré-campanhas. Esse patrocinado de pré-campanhas. Então, é uma situação que aconteceu realmente, né? Está vedado por escolha da plataforma, mas continua sendo permitido tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Perfeito. Voltando aqui no direito criminal, nem sou fã do direito criminal, mas vou voltar porque o doutor acompanhou, né, algumas coisas ruins que aconteceram com alguns colegas, né? A gente tem perdido alguns colegas aí nesse caminho aí do direito criminal, né? Infelizmente. O doutor entende o quê? Por falta de profissionalismo, talvez por não se atentar, por exemplo, no caso daquela colega que acabou dando carona para um cliente, né? O que o doutor pode passar para os jovens advogados que estão ingressando no mercado agora? Porque o doutor é da área criminal também. Sim, sim. Então, sabe, né? Que há uma linha tênue ali. Então, o que o doutor pode passar para esses jovens advogados? Criminal é uma situação... quando você se intitula advogado criminalista, eu sempre escutei muito, você não tem medo, né? A família questiona muito isso. Às vezes sua própria família fica receosa. É esse mesmo caminho que você quer seguir? Não quer outra área? Não tem medo, né? Olha, fica de olho. Eu falo que medo... Eu não tenho medo. Né? Não é que você não tenha... As situações podem acontecer com qualquer pessoa, né? Só que tudo é a forma que você vai conduzir o seu trabalho, né? Acho que a ética é o princípio basilar da atividade da advocacia e é verdade também. Então, se você chega para o seu cliente, o que ele quer ouvir de você é verdade. Dá, não dá, é assim, né? E eu acho que esse mundo que a gente vive, um mundo que parece que todos estão num sucesso maior do que o outro, em que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, isso favorece um pouco dessa questão dos profissionais como todo quererem crescer muito rápido. Sim. E crescer a todo custo, né? Não importa o preço. Não importa o preço. Então, no criminal, assim como qualquer área, as tentativas, assim... as propostas, elas vêm a todo tempo, né? De você tentar se corromper com a situação, mas é verdade do profissional, né? Da sua conduta ética e moral ali, né? Eu quero crescer dessa forma ou eu quero pagar o preço para crescer, né? De forma mais rápida. Então, é uma conduta muito individual, né? Então, acho que é ética, principalmente tudo, você se portar ali como um profissional sério, como um profissional que vai atender a expectativa técnica daquele cliente, técnica unicamente. O advogado, ele não está ali para ser amigo, né? Por mais que muitas das vezes nós nos comprometemos com a causa, nós sentimos ali, nos sensibilizamos, mas a essência da nossa profissão é uma atividade técnica. Eu preciso ali ser suporte técnico para aquele cliente. Orientar com base na verdade, né? Com base na ética, e ali observar todas as situações, né? Infelizmente, a gente lida com uma situação que não é
orientado a advogado dar carona a um cliente. Sim. Nós tivemos aqui uma situação no estado algumas semanas atrás de um advogado do estado que deu carona, acabou sendo preso, né? Então, a gente não sabe as circunstâncias gerais, mas temos acompanhado aí que tem surgido, né, diversas situações. Então, assim, o que a gente puder se preservar, eu falo assim, o policial ele precisa se preservar Sim. em relação à atividade dele. O médico ele precisa se preservar em relação a algum aspecto, e o advogado também. A gente precisa ter esse cuidado, né? Sim. Mas principalmente agir de forma ética e com verdade. E na faculdade? Os alunos vão mais para criminal ou para eleitoral? Para criminal, na verdade, eleitoral, né? Ela não... não é tão divulgada assim na faculdade para chegar a ponto de ser concorrido, por experiência própria, né? Direito penal é aquela área apaixonante, né? Ou ama ou odeia. Mas geralmente as pessoas amam, né? E direito eleitoral, como ele não está na grade como disciplina obrigatória na maioria das universidades, às vezes as pessoas nem sabem que existe, né? É o direito eleitoral. O que faz um advogado eleitoral? E é algo muito específico, porque toda a tônica processual do direito eleitoral é totalmente diferente de qualquer norma do direito penal, direito processual penal. Uau. No direito eleitoral, por exemplo, a gente tem prazo de 24 horas, de 48 horas. Tudo muito corrido. Quando tem 3 dias, o prazo é muito, tá? Então, assim, não para. Você recebe a demanda que agora você tem que parar tudo que você está fazendo para dar aquele suporte. É um mercado que está disputado? Ou está no Oceano Azul? Eu não diria que é um mercado disputado. Eu acho que é um mercado pouco explorado por falta de conhecimento. E aí a gente acaba, o que acontece muito, que eu vejo muito nos municípios pequenos, os candidatos procurando advogados muito no reduto da capital. Dou um exemplo, eu venho lá do interior, né? Então a gente eu sempre acompanho essa dinâmica. Quem que é o jurídico da campanha? Sempre é um X da capital, Y da capital. Isso porque não existe muitos profissionais no reduto ali que estejam na área, mas é muito pela aquela percepção de que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Sim. E a gente precisa romper nisso, né? Até na comissão da OAB, Direito Eleitoral, que eu estou presidindo na subseção, a gente tem esse objetivo de primeiro qualificar os colegas, que eu acho que é o compromisso da ordem, de buscar a qualificação e de levar a qualificação profissional aos colegas, dando suporte, dando base para que eles construam ali a técnica em relação a determinada temática. E depois ali falar, não, olha, nós temos aqui advogados, nós temos especialistas, e construir esses novos especialistas, né? Construir novos nomes, construir novas lideranças, né? Porque a gente precisa aí oxigenar também a área, trazer outras percepções, né? Mas eu acho que é um mercado ainda pouco explorado. Certo. E para quem não acompanha, principalmente eu, assim, é um oceano azul, vamos dizer assim, né? Mas como que funciona a demanda da área? É só naquele período eleitoral, naquele ano de eleição? Como é que funciona o pós-eleitoral? Os trabalhos que são produzidos? Como que é essa rotina? No ano eleitoral, um ano de mais aquiescência, né, de toda a situação, porque é de fato onde as demandas acontecem, né? Elas dão início, pelo menos. Mas o trabalho é um trabalho constante, porque a assessoria ela pode se dar em relação ao candidato, mas a assessoria ela pode se dar em relação ao partido político também, né? E a atividade do partido ela é uma atividade diária, né? Constante, ela não para, né? Então, o advogado ele vai estar ali a todo tempo à disposição. Existem questões de prestações de contas que elas são feitas sempre posteriormente, né? O período eleitoral, questão de prazo e as ações que elas continuam, né? Porque as ações de investimento e até há pouco tempo, não sabia. nos municípios, tá vendo como que a gente tá inclusive assim, em Vila Velha, né? Que em Vila Velha nós tivemos, eu acho que alguns candidatos que caíram, né? A chapa dos candidatos. Ah, é verdade. Eu ouvi falar isso. Teve até alguns que já estavam eleitos e foram destituídos. Exatamente. E aí a gente vê, olha, ultrapassaram quase 4 anos, né? Mas foi o tempo de tramitação desse processo. Então a atividade é uma atividade constante, obviamente que no período eleitoral a demanda ela é muito maior. Entendido. E depois continua, então. Na verdade, não, além de acompanhar toda essa demanda, aquela assessoria contínua para uma nova... Não deixa de existir. Situações, né, de processo, as demandas elas continuam, né? Sobre o crime contraditório, ampla defesa, e os candidatos eles foram oportunizados a produzir provas e audiência.
toda a situação. Hoje a gente acompanha muito nessa parte do pós, então a inexigibilidade também, né? Tá sendo constante falado na mídia. Então, bastante curioso. Muito... Porque a situação de inegibilidade, às vezes, ela continua, né? Porque é sempre levado aos tribunais. Ninguém quer ficar aí 8 anos inelegível, né? Ainda mais quem tem uma trajetória na política. Então, sempre que essas questões vêm à tona, é levado aos tribunais superiores para discutir. E, assim, por mais que o direito eleitoral ele tenha uma tramitação mais rápida do que, né, se a gente estivesse tratando aí de uma demanda do processo civil, até do processo penal, mas ainda assim, algumas situações elas acabam se arrastando. Um exemplo, a gente teve aí diversas candidaturas, né, que foram suprimidas em relação a essa questão das candidaturas laranjas, né? Que foi uma tônica muito grande da última eleição. Eu acho que a tônica, cada eleição ela é marcada por uma situação, né? Eu acredito que as candidaturas laranjas, a fraude às cotas de gênero, elas foram a tônica da última eleição e acredito que dessa seja as fake news. As fake news. As fake news. Que estão muitas. A gente vê até pelo próprio cuidado do Tribunal Superior Eleitoral na edição das resoluções, né? Cuidado muito grande é deepfake, utilização da inteligência artificial, porque hoje você abre, né? Eu participei de um evento na semana passada e um dos palestrantes do evento ele fez um vídeo convidando, né? E a palestrante fez um exemplo utilizando a rede social, pegou o mesmo vídeo dele fazendo uma outra fala e jogou. Né, pra gente que a gente tivesse... E assim, fica igual. A mesma coisa se eu estivesse gravando um vídeo aqui, nós estamos falando aqui sobre eleitoral, a pessoa pegasse esse vídeo e me colocasse numa outra situação, falando uma outra coisa, né? E assim, fica idêntico isso. Então, e como que vai ser tá isso assim, numa situação de WhatsApp que você recebe um vídeo que você replica propaga ali a toda hora, né? E aí a tia tem acesso, a avó, o vizinho... E as pessoas não estão preocupadas depois, se foi mentira. Não. É aquela primeira percepção que vale. Só então, olha o cuidado que a gente vai precisar ter de fiscalizar. Você, enquanto candidata, vaza um vídeo seu, né? Alguma situação totalmente deturpada da realidade, com uma notícia falsa, com uma fala ali descontextualizada, ao prejuízo que isso traz, né, para o seu processo eleitoral. E a ação eleitoral ali, ela precisa ser, né, muito rápida, porque a gente precisa ali acionar aquela plataforma para que retire aquele vídeo, para que aquela pessoa seja notificada, ela seja multada. Então, assim, eu acho que a gente vai ter muitos problemas e precisa ter, obviamente, muita atenção em relação a essas notícias falsas, né? A gente tem já visto circular muitas situações e vai ser uma preocupação constante. É de fato verdade? Não é? Então é um chama a atenção também a todos nós, advogados, mas principalmente aos eleitores, né? Em verificar a veracidade das informações. Porque às vezes a gente recebe e já vai compartilhando. Telefone sem fio, né? Sim. Será que foi realmente, né? Será que... Então é esse senso crítico sobre cada informação que nós vamos ter acesso daqui para frente. E o doutor falou que o prazo é muito curto, né? 24 horas, quando é 3 dias, é um sonho. Muito. A resposta também ela é rápida, doutor? É sempre notificado, né? Depende da circunstância processual ali, do instrumento que está sendo utilizado, mas as respostas ali, elas precisam ser dadas de forma muito rápida, né? Porque senão o prejuízo É muito grande. ele acaba sendo muito grande. Certo. A fato de curiosidade aqui pro pessoal de casa, a gente pode comparar, assim, o deepfake a uma dublagem de filme, né? Que vem com uma linguagem estrangeira e a gente tenta adaptar o nosso idioma para que a pessoa tá falando ali na tela. E não é basicamente aquilo que ela realmente tá falando. Exatamente. Então... Às vezes a fala, a circunstância, né? Às vezes vai tentar ali tirar uma palavra ou outra para mudar o sentido, e isso é muito perigoso, né? Porque isso acaba induzindo o eleitor ao erro e aí deturpa toda a essência do processo eleitoral, né? Que é a livre escolha democrática. O que a gente precisa ouvir são propostas dos candidatos para que o eleitor se sinta ali na liberdade e na confiança de escolher o candidato que, dentro da sua perspectiva, seja o melhor para o seu município. Agora eu vou fazer uma pergunta para os ouvintes aí deturpados, vamos colocar assim. Boca de urna. É o popular, né, doutor Leonardo? Pode, não pode, e tem gente que faz e é preso e fica revoltado e quer ir pra mídia e grava no Instagram, pra jogar no Instagram. É crime eleitoral, não pode, né? Dentro do rol dos crimes eleitorais, ó, até uma chave aí do direito criminal pro direito eleitoral, tá? É um casamento que se une. Mas é crime eleitoral, tá? Não pode de jeito nenhum. Então, né, tem as regulamentações lá em relação a dia. Proibido no dia da eleição ali
fazer qualquer pedido de voto. Tá ouvindo, tá? né? Atenção a isso. Esse recorte a gente vai postar lá Atenção. no dia 5 de Atenção, outubro. exatamente. E agora, doutor Leonardo, só Leonardo. Só Leonardo. Só Leonardo. Vamos tirar o terno, né? Só Vamos Leonardo. falar um pouquinho da rotina aí, fora dessa... Quando sobra tempo, né? quando Por sobra. isso, porque ele tá igual o Júlio. Mais de 3 empregos. É engraçado que a gente vive numa correria muito grande, né? E que a gente, às vezes, se entende a todo tempo como advogado, né? É verdade. Ainda mais nessa dinâmica, a depender da área, você tá todo o tempo ali respondendo, atendendo ligação, vendo uma situação ou outra. Mas, né, tem uma frase que diz: a vida é muito mais que o Lattes, né? Que o currículo, a vida é muito mais do que isso. Uhum. Então, o Leonardo, cara, é um cara muito sonhador, tem muito projeto, muita coisa para fazer, né? Eu costumo ter uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum sonho é grande demais. Então a gente precisa sonhar e tentar coadunar esses sonhos com os nossos propósitos. Acho que cada um tem um propósito na vida. Eu costumo falar que o sol, ele nasce para todo mundo todos os dias. Sim. Verdade. O seu caminho vai ser um, o seu vai ser um, o meu caminho vai ser um. Então o sol as oportunidades, elas estão vindo ali todos os dias e a gente precisa entender qual que é o nosso propósito aqui, né, nessa vida. Porque senão eu vou querer estar vivendo só a vida, eu vou querer estar vivendo só a vida, e não é isso que é o meu propósito. Encontrar o seu caminho, O meu né? propósito é viver a minha vida. E quando você entende isso, você acaba parando de se preocupar muito, né, com o que o outro tá fazendo, com o que você tá se preocupado com o seu caminho. Uhum. Então, sou um cara que tem muitos projetos profissionais dentro da advocacia. A advocacia é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que eu quero viver até o final da minha vida. É o que eu escolhi para minha vida. E... Então, a nossa chance de ver o doutor Leonardo presidente do Brasil... Não. Eu não descarto nenhuma possibilidade política, mas não vou deixar de ser advogado. Talvez tenha que me licenciar. Sim. Mas sou um cara que gosta muito de viajar. Gosto muito de viajar, conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas, fazer amizades. Sou muito temente a Deus, tenho muito essa ligação com a religião como um todo, né? Como essa conexão maior. A gente precisa entender que a essência da vida, pelo menos eu acredito muito nisso, vem de um propósito maior. E quando dá um tempinho, a gente vai, né? Visita um lugar, compra um negocinho diferente. Mas hoje... Vai vivendo. Hoje você ainda não chegou aonde você quer chegar? Ou pra Não. você já chegou? Ainda não. Tem muito feijão com arroz para comer ainda, muito... A gente tá caminhando, né? Acho que é importante ter muita paciência, né? Não querer atropelar as fases. Então, a gente precisa viver o nosso dia, viver o nosso momento, viver o hoje, as oportunidades que estão chegando para nós hoje e desenvolver, fazendo o nosso papel, né? Uhum. Porque eu acredito que existe uma vontade muito maior sobre todas as coisas. Então, às vezes, minha vontade não vai ser coadunar, talvez, com a vontade de Deus. Mas eu espero que, acima de tudo, seja feita a vontade dele e que eu esteja preparado no momento certo para receber o que ele tem para a minha vida. E o doutor tem aquela meta, como é que fala? Plantar uma árvore, escrever um livro. Qual que é a outra? Eu esqueci agora. Conhecer um país novo. Conhecer um país novo, acho que plantar uma árvore, escrever um livro. Escrever um livro. Eu acho que é só isso, né? Não sei. O pessoal aí dos comentários pode deixar aí pra gente como é que funciona certinho. Tem essas experiências, né? Esses checklists da vida. Eu já pude realizar algumas coisas que eu sempre tive muita vontade, mas tem muitas outras coisas. O livro, ele tá em desenvolvimento. Olha, tá vendo? Tá vendo? Uma descoberta espero nova que saia até o final desse ano. Eu tô batalhando para que ele saia. Na verdade, é um projeto que era para sair no início do ano, mas por conta de algumas situações eu não consegui. Mas nesse livro eu falo sobre a função social da advocacia. Certo. Eu trago a advocacia como uma função social implícita no texto constitucional, fazendo essa defesa de que nossa atividade é uma atividade eminentemente empresarial, numa atividade de negócio, por mais que né, a gente precise desse meio como forma burocrática, mas a advocacia ela precisa ser entendida como essa função efetivamente social, né? Porque o bem da vida que a gente está entregando, o bem da vida que a gente está buscando ali construir, seja propriedade, né? Seja liberdade, isso é uma função social e ela precisa ser entendida como essa função social. Então, no livro eu faço essa construção histórica, né? De como a advocacia ela surgiu, né? Qual o intuito desse profissional que se porta ali
como voz a outra pessoa, que se porta ali defendendo um direito alheio, né? Como isso se consolidou no tempo, como isso foi normativizado, né? E como hoje é aplicado, né? Como um advogado, por que é uma função social? O que o social tem a ver com a advocacia? Então a gente faz essa construção nesse livro. Já vou deixar aqui um gancho quando o livro estiver pronto, que venha no canal para fazer o lançamento. Com certeza. Garoto. Que ele ainda vai disponibilizar na biblioteca, vai usar como referencial. Com Lógico. certeza, com certeza. Legal, então. Agora vamos fazer um bate-bola? Fala. Vamos, tipo um de frente com o Gabi? Eu dei a ideia pra ela. Ela tá aqui fomentando, já pode Eu tô aqui tudo. só. Eu já adiantei que eu vou responder depende. Não, depende, a gente não aceita. Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Me ajuda, tem que ser rápido. Família. Você vai um e vou outro. É muito difícil isso. Família, a base. Base, trabalho. Trabalho. Dá muito trabalho. Aí, injusto. Advocacia. A advocacia é uma paixão. Paixão. Aulas. Aulas dá muito trabalho. Dá Tchan, trabalho. tchan. Alunos, então. Alunos são pessoas que se tornam grandes amigos, né? Depois, às vezes eles não dão muitos problemas, mas a gente precisa ali, acho que ser esse elo deles, né? Segurar na mão. Eu senti muito falta de professores assim na minha graduação e hoje eu busco tentar ser essa pessoa para eles. Ok. Relacionamento. Relacionamento. Tadã! Encontrar uma pessoa... Sem censura. Uma pessoa boa, assim, é um processo, né? Mas é algo que eu acho que todo mundo, assim, num dado momento da vida precisa, né? Ninguém foi feito para ficar sozinho, né? É verdade. Então, acho que é entregar na mão de Deus e pedir uma orientação para que a gente consiga encontrar uma pessoa bacana, para que a gente possa dividir a vida. Tem alguém para reclamar, tô cansado, hoje o cliente me encheu o saco. Então, é muito bom ter essa pessoa ali para dividir os problemas com você. Sim. Leonardo Filho. Leonardo Filho, eu sou... Será que chama meu pai e minha mãe aqui? Mas eu sou um filho muito tranquilo, assim. Acho que eu dei pouco trabalho aos meus pais, né? Então, eu comecei a estudar muito novo, então não dei muito trabalho e busco a cada dia, né, honrar o legado deles, né, a educação que eles me deram e trazer esse orgulho. É muito bom quando você... Às vezes, o familiar, né? Tem familiar que às vezes não fala, não expressa, né? Às vezes tem orgulho de você, mas às vezes isso você consegue sentir. E é muito bom quando você sente que você está trazendo orgulho para algum familiar seu. Felicidade. Felicidade. Honorários. Olha. Honorários é uma grande felicidade. Tchim, tchim. Batemos na tecla. Eu acho que é isso, Léo. Desculpa as brincadeiras, mas era Nada. só pra ficar mais descontraído mesmo. Eu queria te agradecer, foi uma honra receber você aqui. Claro, essa Tá. viagem que você fez também. Ele até veio de chegar aqui. Itapemirim, pessoal. Não é tão pertinho, tá? Tava aqui cedinho. Então, assim, é uma honra pra gente receber você aqui. Vocês receberam a gente com muito carinho lá em Itapemirim. Muito obrigada, foi maravilhoso. Você, o Cândido, inclusive, deu pra notar o quanto você, um rapaz novo, mas firme, decidido do que quer fazer, transmite exemplo para outros advogados. Deu para ver lá como você é um exemplo para a jovem advocacia. Muitos advogados que te seguem ali, talvez você não tenha percebido, mas a gente aqui nos bastidores viu, são muitos que te seguem e te veem como espelho. Então, assim, continue o que você está fazendo, tá muito bom. Obrigado pelo carinho que você nos recebeu lá, que o Cândido nos recebeu, que toda a equipe, né, nos recebeu. E muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você venha mais vezes, não só para o podcast, mas para tomar um café conosco. As portas estão sempre abertas e também abertas para parceria, né? Você falou em honorários aí. Olha lá. Nós também gostamos, Olha né? lá. Parceria, eu acho que é algo que a gente não adentrou nesse ponto, mas só antes de agradecer Não, vocês. vamos lá, pode falar. Fazer, acho Casa que é sua. todo advogado, a gente não tem condição de atuar em todas as áreas, em todas as demandas, e até um conselho pro jovem advogado. Façam parceria sempre, seja com os colegas de faculdade, seja com os colegas que vão conhecendo no decorrer da vida, porque isso amplia o nosso horizonte, amplia o nosso conhecimento, às vezes, sobre outras áreas, criam novas oportunidades. Então, assim, parcerias, ela é fundamental na
na advocacia que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que os nossos melhores clientes são os nossos melhores colegas. Exatamente. Né? Porque a gente não litiga contra o colega, a gente litiga a causa. Então, as parcerias, elas precisam acontecer. Sim. Né? Precisa desse relacionamento, desse carisma, desse carinho, porque hoje é um processo em que ambos estão trabalhando em lados diferentes, mas no futuro vão estar no mesmo lado. Então, essas Exatamente. parcerias são fundamentais, elas precisam acontecer. É verdade. Mas eu queria, assim, em suma, agradecer Ah. a Josiane, agradecer o doutor, porque foi muito bem recebida. Ela falou que ela foi bem recebida lá, mas eu fui muito bem recebida aqui. Que bom. Tem um café muito Tem bom ali, mesmo. esperando um bolo, assim, que eu tô doido pra ali comer. A gente vai levar, tem que encher a barriguinha. Mas agradecer, eu acho que a gente é muito conectado quando esse propósito eles se comunicam, né? Então eu falei isso no início, mas a gente percebe também que o propósito de vocês no que vocês fazem, né? A gente está entregando aqui, entregando o nosso coração. Verdade. Não é só fazendo por fazer. Isso. A gente faz porque a gente sente no nosso coração e a gente quer fazer essa entrega. E é uma entrega que às vezes, né, quando a gente serve a alguma instituição, quando a gente serve a OAB, por exemplo, a gente não está servindo a gente, né? Uhum. Sim. Mas a gente está levando isso ao outro, porque a gente quer que o nosso colega ande junto com a gente quer que o nosso colega tenha as mesmas possibilidades que nós estamos tendo, né? Então é um caminho, eu vejo esse caminho como um caminho que a gente precisa de todo mundo junto, a gente precisa de crescer coletivamente, Exatamente. né? O seu sucesso não é só o seu sucesso, é o sucesso de todo mundo, né? Sim. Então essa construção ela precisa ser uma construção coletiva e a gente tem buscado, né, levar lá na subseção de Itapemirim esse trabalho de construir coletivamente Uhum. a advocacia, de dar base a esses colegas, de segurar na mão, né, de falar, olha, é possível, nós estamos aqui, nós temos as mesmas dores, às vezes, os mesmos anseios, mas nós estamos todos aqui, né, em busca de um propósito, cada um na sua singularidade, Sim. mas cada um na busca desse propósito. Então, agradecer vocês, o recebimento, gostei muito. Ai, que bom. Esse é um trabalho, pessoal, um trabalho assim que eu imagino a dificuldade que seja para vocês, mas que seja muito valorizado, que vocês Obrigado. colham muitos frutos por meio desse trabalho, que Deus abençoe grandiosamente. Amém, a E nós. se Deus quiser, o primeiro só episódio Primeiro de aqui, eu quero muitos. voltar muitas Com vezes, certeza. falar sobre outros temas, falar sobre advocacia, Com jovem certeza. advocacia, falar depois sobre o livro, tá? Não, o Opa, livro, não, o já tô lançamento, o aguardando. convite já tá feito, o lançamento é aqui, ó. Nós vamos Mas- falar sobre o livro, acabou. Mas eu fico à disposição sempre de trocar, à disposição de vocês, à disposição dos colegas. Eu tô lá pelas redes sociais, tentando, assim, É mesmo, como é que tá isso? na correria da vida, administrar os conteúdos, tá? Mas eu tô sempre à disposição. Às vezes o pessoal fica reclamando, você abre caixinha e não responde. Eu vou Olha. começar a responder de fato as minhas caixinhas. Se não abre caixinha, reclama. Se abre caixinha, não responde, reclama. Ô, gente, Tem que vamos reclamar. ajudar. O objetivo é ajudar. Às vezes ali. eu mando áudio no privado respondendo, né? Porque... Mas é isso, a gente tá à disposição, construindo esse futuro que a gente acredita. Eu acho que É o verdade. principal objetivo é isso, construir o futuro que a gente acredita. E daqui a 10 anos, né, a gente vai olhar para trás e vai ver, olha, nós percorremos essa trajetória, fazemos o que foi impulsionado pelo nosso coração, né? E É verdade. chegar lá na frente, olhar para trás e ver que a gente conseguiu plantar uma sementinha, às vezes uma pessoa que você ajuda, uma inspiração que você traz, É. isso já é muito valioso. Aquela sentimento de sensação de satisfação, dever- né? De dever cumprido, né? Acho que é isso. Pessoal, obrigada mais uma vez. Muito Se você não obrigado. tá inscrito no canal ainda, se inscreva. Creio. Tchau, tchau. Até mais.